Chá Encantado com Nath. Achou esse nome cafona? Essa é uma confirmação, é um sinal de que tem algo aqui para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que bom ter você aqui comigo. Eu sou a Nath. Para quem não me conhece, claro, não poderia faltar o chá no momento Chá Encantado. Para quem quer saber, é um chá de hibisco com limão e açúcar mascavo. Tá uma delícia e tem bastante limão, inclusive. Está encantado o suficiente? Não. Mas quem sabe, logo menos, eu estarei aqui gravando estes momentos de chá encantado em uma floresta, um pouco mais encantada. Mas o que pode acontecer aqui é de vocês visualizarem os bichinhos. Eu tenho alguns gatinhos, eu tenho o doguinho, que vocês sempre escutam ele roncando nos vídeos atrás, ele sempre sai. Ou tá tossindo também, ele é um senhorzinho, ele é grudado em mim, não tem como escapar. E aí, pelo menos, eu me sinto um pouco mais Branca de Neve, se os gatinhos resolverem participar, que às vezes eles escolhem participar. E eu acho que a gente pode combinar que esses momentos aqui são encontros, tá? Então, participe deste encontro. A ideia de fazer esse tipo de vídeo é trazer para você um olhar, uma visão de mundo, um olhar para a vida, talvez também, sei lá, um pouco mais mágico, tá? Apesar de a magia, para alguns olhares, possam não estar presentes no começo, quando eu falo em magia. Magia para mim é muitas coisas. Sincronicidade é magia, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é que para você que está cansado de ser normal, esse dia a dia que arrasta a gente pela vida, sabe? E que quando vê, a gente esqueceu de que os responsáveis por trazer a magia para o nosso dia somos nós. Mas a gente se esquece. Eu tinha uma teoria há alguns anos atrás, eu me esqueci um pouco dessa teoria, acabei de me lembrar, inclusive, sobre isso. Mas, enfim, tinha uma teoria de que a gente se esqueceu da magia, de sermos seres mágicos. Por algum motivo aí da história, quando o patriarcado começou a ter força e as coisas começaram a desenrolar do jeito que os seres humanos que têm mais poder gostaram e forçaram, né, que fosse assim, a gente se esqueceu disso. Mas tá aqui o convite para você que quer pelo menos acessar um pouco disso. A nossa conversa hoje, outra coisa que eu quero apresentar para vocês, a Nath um pouco mais leve, um pouco mais solta. Nas leituras aqui do canal, mensais, semanais, da playlist onde a gente reflete sobre temas mais profundos, eu sempre trago muito a profundidade comigo, inclusive, eu acredito que você merece profundidade. A sua história, o seu processo merece profundidade. Mas a profundidade, ela também pode caminhar, habitar espaços mais leves, mais soltos. Não que não vai ser um momento sério. Inclusive, o que nós vamos falar aqui hoje é muito sério. A gente já vai entrar nessa conversa da esfinge. Eu trouxe este oráculo, que é o oráculo da mulher selvagem, aonde a gente vai conversar um pouquinho sobre a esfinge. Eu sei o que vai acontecer aqui, gente, eu não sei. Eu tenho um roteiro, mais ou menos. Ele tá aqui. Mas eu gostaria muito que este momento fosse fluido, leve, no fluxo das coisas. Inclusive, já fica aqui o convite. O quanto você se propõe em vivenciar algumas coisas na sua vida aonde você flui, deixa as coisas acontecerem. Inclusive, já vou dividir aqui com você uma experiência. Para quem não me conhece profundamente, eu sou algumas coisas que eu não gosto de ficar falando, mas enfim, eu sou dança-terapeuta, tá? Eu sou formada pelo Centro Internacional de Dança Terapia Maria Fuchs, por Pio Campo, aqui no Brasil. Há mais de 10 anos já perdi as contas. Gente, é muito legal perder as contas. Eu não imaginava que um dia eu fosse falar isso, mas enfim, voltando. E
o processo de dança-terapia é um processo corporal muito criativo, porém o método ele tem a base, que são os estímulos mãe e como você constrói, como você encontra a música e como você constrói o encontro que você vai conduzir, né? Eu sou uma facilitadora, eu conduzo as pessoas neste processo terapêutico de corpo, de movimento expressivo, ele é muito expressivo. E todas as vezes que eu conduzi muitos grupos, muitos grupos por muitos anos, tá? Eu trabalhei na prefeitura da cidade que eu morava naquela época, inclusive, eu conduzi grupos de criança, adolescente, pré-adolescente, adulto, idosos, enfim, eu tinha os grupos particulares com pessoas incríveis, profundas, maravilhindas, incríveis também, e eu percebi que todas as vezes que eu fazia um processo onde eu precisava seguir um protocolo, um roteiro, na verdade, né? Eu não me permitia acessar o invisível, que inclusive a gente pode até colocar na esfera da magia. Quando a gente tem algo a seguir, um plano a seguir, muito à risca, né? A gente tem que ter uma base. Eu sabia qual base eu ia usar naquele momento, qual estímulo eu ia usar naquele momento. Mas eu não, quanto menos eu me apegava à sequência do roteiro, mais eu abria um campo de percepção maior às mensagens que chegavam do corpo das pessoas, aonde o corpo ele mostra onde a gente está, e a energia do grupo, porque o grupo ele fala, né? Tudo fala com a gente, na verdade, né? Vocês veem nos meus vídeos, vocês veem que eu sempre falo que tudo é mensagem, né? E aí eu percebia quando eu não me apegava ao roteiro, à sequência do roteiro. Eu percebia que eu acessava informações que eu só poderia acessar não seguindo o roteiro, e eu sem querer querendo, porque eu só conseguia ter a consciência disso ao estar fluindo neste processo de fluir, nem antes, nem depois, né? No processo de fluir, eu me pegava conduzindo de uma forma aonde eu fluía no campo, era tudo uma coisa só, sabe assim? Isso é magia, inclusive. Então, fica aqui esta primeira dica para você não precisar seguir um roteiro. Estude, se prepare, se lapide, vai fazer o ato de sentar e fazer o roteiro é importante, né? Então, você ter um plano e metas, objetivos é importante. Porém, não siga à risca, se permita ir percebendo o que chega para você, e aí você tem um ponto de, de comparação. Isso se encaixa nos meus objetivos, eu posso fluir então, percebe? Não quero que esse vídeo fique muito longo, principalmente este primeiro. Vamos então ao tema de hoje. Engraçado, né? Aqui também me dá vontade, a gente estava falando da dança terapia, e aqui me dá vontade de te fazer outra proposta. O quanto o seu corpo quer se movimentar ao se expressar. Leve esta reflexão para o seu dia e perceba o quanto ele se movimenta. Perceba o quanto você trava o teu corpo de se movimentar, por receio, vergonha, dúvida. Perceba o quanto você pode se permitir com que ele se movimente mais. O nosso assunto de hoje, essa bendita dessa esfinge, ela vem habitando a minha cabeça já tem umas semanas, tá?
E desde quando eu pensei em trazer essa proposta de vídeo, inclusive, spoiler, poderemos ter possíveis convidados, companheiros, companheiras. O que você acha sobre isso? Enfim, essa bendita dessa esfinge vem habitando um lugar em mim. Por quê? Várias coisas, tá? Então, alguma delas. Deixa eu trazer mais pertinho para você poder ver. Enfim, ela me causa uma coisa, assim, estranha. E toda vez que eu penso em algo que me causa estranheza, eu lembro muito da Baba Yaga. Se você quer saber mais sobre a Baba Yaga, ela e o conto da Vassalisa pode ser uma boa para eu trazer aqui para vocês. Porque a Baba Yaga, ela é uma anciã lá no nosso sagrado profundo que traz para a gente uma iniciação. Iniciação para algo maior e mais novo, né? Uma nova etapa da vida. Mais poderosa, inclusive. E aí tudo que me causa estranheza, eu me lembro da Baba Yaga. E aqui a Baba Yaga, ela vem, né, simbolicamente trazendo essa questão de que se tá estranho, tem algo para ser iniciado dentro de mim, então tem um trabalho para eu fazer em relação a isso. E olha só, eu não entendo muito bem. Às vezes eu não entendo, às vezes eu entendo. Eu tenho mais um sentimento de, nossa senhora, algo grandioso assim dentro de mim, do que mesmo um direcionamento. Então achei interessante compartilhar a esfinge e o recado da esfinge aqui com vocês. E aí comentem o que vocês sentem, tá? Eu sinto uma estranheza misturada com algo muito grandioso. Então talvez algumas coisas ainda se revelem para mim em relação à esfinge. Vou começar lendo para você uma frasezinha que tem aqui na carta da esfinge, que é: decifra-me ou te devoro. Tá, toma essa, aí na sua cara. Decifra-me ou te devoro. Só essa frase, pra mim, eu já fico assim, ó, tonta. E aí, o que você sente? Decifra-me ou te devoro? A esfinge, ela aparece no tarô em alguns autores, algumas escolas, né, algumas vertentes, falam que ela trouxe o tarô, inclusive, a gente vai ver as nuances que o tarô vai vir trazendo desse primeiro momento, né, que a gente vai abordar primeiro, que é a esfinge. Ela aparece na sacerdotisa, na roda da fortuna e na carta do mundo, tá bom? Acho que são essas três. Se você conhece mais alguma carta que ela aparece, coloca pra mim também. E aí, a esfinge, na carta do carro, é aonde ela vem com muita ênfase, né? E elas direcionam o carro, na verdade. Meu nariz está coçando, gente, perdão. Inclusive, uma outra coisa para se falar aqui que é muito legal. Eu não gosto de edição. Não gosto. A edição, para alguns lugares, ela é muito linda, mas a gente precisa resgatar esse natural. Então, vocês vão ver aqui eu coçando o nariz, meu nariz tá escorrendo. Vida real, vida normal. E essa é a magia também? Podemos colocar isso na esfera da magia? Sim ou não? O que você acha? Enfim, voltando para a esfinge. Eu vou ler para vocês o que esse livro traz em relação à esfinge. A gente vai tentar discutir um pouco sobre isso, tá? O livro, ele traz a carta em branco e preto e ele traz também uma frase de alguém, tá? Então eu vou começar por aí e depois eu vou trazer as informações em relação à esfinge, né? Essa frase é de Rumi e diz assim: você tem que continuar quebrando o seu coração até que ele se abra. Vamos às considerações da carta. Uma esfinge com olhos desafiadores e um coração partido, onde no centro encontra-se a abertura da chave. Essa é a descrição da carta. Então,
preste atenção ao conteúdo. Se você gosta de símbolos e você se interessa sobre este assunto, ela carrega um coração partido no peito com uma abertura de uma chave. Ela pisa, já vou mostrar a carta para vocês de novo, tá? Ela pisa sobre crânios e olha desafiadoramente à frente, como um convite escrito acima da sua cabeça. Sabe qual é o convite, né, criatura? Decifra-me ou te devoro. A esfinge é um animal mitológico presente em diversas culturas e foi nas representações gregas e egípcias que elas ganharam maior projeção. O nome esfinge vem da palavra grega esfingo, cujo significado quer dizer estrangular. Em árabe, o nome da mais famosa esfinge do mundo, em Gizé, significa pai do terror. De fato, a esfinge traz aspectos terríveis que precisam ser analisados. Tá pronto? Tá pronta para analisá-los? Eu diria que assim, coragem. Não existe estarmos prontos, tá? Considerações da Nath. Exige termos coragem. E olha só, se você tem medo, receio e fica assim, sei lá, é aí que a coragem se encaixa, criatura. Porque senão você não precisaria de coragem. Percebe? Retornando. Primeiramente, o corpo de uma besta, geralmente um leão, diz respeito aos instintos mais primitivos e que faz de nós animais selvagens. Segundo Aleister Crowley, é uma das escolas de tarô, né, uma das vertentes. Pausa para coçar a testa. Voltando. A esfinge representa a divinização do bestial, ou seja, é o próprio ego humano, sem a consciência, representada pela cabeça humana. Somos aniquilados pelo instinto selvagem do ego. Tudo bom? Na mitologia grega, a esfinge era enviada pelos deuses para punir os homens. Ela representava um enigma que deveria ser desvendado. Vocês lembram do enigma? O que me vem é aqueles desenhos da TV Cultura, Rá-Tim-Bum, e aí tinha, né, a esfinge com os enigmas. Vocês lembram disso? Senhores e senhoras. O que eis aqui que vos fala uma jovem senhora. Voltando. Se assim não fosse realizado, que era você decifrar o enigma, traria a morte para quem quer que cruzasse seu caminho. Decifra-me ou te devoro, dizia ela. Inclusive a esfinge, ela está pisando, né, pisando em cima de crânios, cabeças, tá? Segundo a lenda da esfinge, o enigma apresentado era o seguinte. Eu vou te apresentar o enigma aqui e, inclusive, a resposta dele. Qual animal caminha com 4 patas pela manhã, 2 à tarde e 3 à noite? Pausa para coçar o meu nariz e para você tentar adivinhar. Adivinhou? A resposta para isso é o animal homem, que engatinha quando criança, anda sobre suas 2 pernas na fase adulta e à noite, ou seja, na velhice, utiliza uma bengala. Temos, portanto, 3 pernas para poder caminhar. Mas o enigma é mais complexo.
Então, você achou que você ia ter a resposta, né? Só que não. Porque, como diz aqui, o enigma é mais complexo. Apenas quando o animal de duas patas, o homem adulto, se apropria da sabedoria do animal de três pernas, o ancião, pode enfrentar a esfinge e sobreviver. Sem sabedoria e o grau de consciência desperto, ele sucumbirá ao ego, representado pelo animal de quatro patas. Criaturas divinas, que são, todos nós somos, seres mágicos do universo paralelo. O que a gente está sabendo aqui, o que a gente está lendo aqui, é uma fala onde, sem a sabedoria e quando eu falo muito nos vídeos, né, para a gente acessar camadas e mais camadas de nós, é um pouco sobre isso, a gente acessar essas consciências. Que o acesso a essas consciências, dessas camadas mais grandiosas, conforme a gente vai evoluindo, só é possível a partir da sabedoria. Aí a gente tem algumas sabedorias aqui, que são a sabedoria das vivências, inclusive a Esfinge está falando um pouco sobre isso, né? E a sabedoria das percepções que temos pelas vivências. E aí, o que acontece aqui é que sem o autoconhecimento, sem as reflexões, sem o autoconhecimento, é impossível. Não dá para ir vivendo a vida sendo arrastado pela rotina e não trabalhar o autoconhecimento. Você vai ser engolido pela sua não evolução, pelos seus traumas, pelos seus processos que você fica jogando embaixo do tapete, colocando concreto para não olhar para eles, evitando sentir dor, medo, insegurança, enfim. Insegurança você já sente, né? Você finge que não sente, mais ou menos isso. Voltando. Na carta, vemos a imagem de muitos crânios, como eu já havia falado para vocês. O que revela que muitos já passaram pela esfinge e não obtiveram sucesso. Representa as muitas vidas que vivemos em uma só existência na busca por nós mesmos. Quando buscamos a parte de nós que vive na natureza selvagem da alma, muitas partes morrerão. Presta atenção, ó, presta atenção. Quando buscamos a parte de nós que vive na natureza selvagem da alma, muitas partes morrerão. É a esfinge quem garante que apenas a consciência desperta prossiga. É a esfinge que garante que apenas a consciência desperta prossiga. Perdi onde eu estava. Achei. Na carta, a esfinge traz o coração à vista, embora o senso comum diga que a consciência encontra-se no cérebro. As antigas tradições dizem que a morada da consciência / espírito é no coração. Nessa carta, a esfinge tem o coração quebrado, mas lá também está a chave, ou seja, a porta de acesso para uma consciência mais profunda. Então, quantas vezes a gente tem receio também, né, de entender esses corações quebrados que a gente vai permitindo, vivendo, que a vida vem apresentando pra gente. Existe uma chave, né? Existe uma chave. Eu disse que eu ia mostrar a carta pra vocês. Vou mostrar. Vou terminar de ler aqui. Quando temos o coração ferido, e é inevitável que isso aconteça ao longo da vida, desenvolvemos instintos primários de sobrevivência e proteção. Isso garante que mais ninguém produza ferimentos profundos.
vamos criando couraças e cada vez tornando-se menos conectados com o nosso centro energético. Com isso, nos tornamos mais bestializados. Então você veja que quanto mais a senhora e o senhor se fecha para vivenciar, aceitando que a vida tem nuances, que momentos vão ser gostosos, prazerosos e outros vão machucar a gente mesmo. Mas quanto mais você se fecha para isso, que pode até possibilitar a gente viver uma vida mais fluida, como a gente estava falando, ó o doguinho querendo aparecer e tossindo. Beleza. Voltando. Quanto mais a gente se fecha, né, para as vivências, de se envolver, parar de racionalizar, a consciência, o acesso à consciência está no coração, está em viver as nuances da vida. Você, senhoras e senhores, se tornam bestializados. Continuando. Tô falando que isso é isso, gente, presta atenção no contexto, ok? A carta revela que a mulher foi ferida no coração e agora ela desafia qualquer um que ouse aproximar. Ela está ferida. E aí, ela desafia qualquer um que ouse se aproximar. Você sabe como é viver assim? É uma pergunta. Você sabe como é viver assim? Reflita sobre os momentos que você pode perceber o seu instinto falando por você quando algum gatilho, alguma coisa chega para você da vida e você reage apontando, apontando no outro algum. Isso é ser bestializado, sabe? Apontando no outro alguma coisa que você não concorda, mas que na verdade é um espelho. Sabe assim, essas coisas que quando você reage no impulso, e não é você fluindo, como a gente estava falando no começo do vídeo também. Não é você fluindo com a vida, é você seguindo um roteiro, e quando você segue um roteiro e alguém se aproxima, ao invés de você acessar essa fechadura, né, a chave está ali, no fluir, nas coisas que a vida vai te mostrar dos acontecimentos, dessa capacidade de percepção. Daí, quando você não flui, você segue muito um roteiro, você reage a partir dessa reação, né, mais bestializada, se assim podemos falar. Essa é uma percepção minha agora. Como você percebe isso? E assim por diante, né? Dei um exemplo, mas tem muitas outras coisas aqui que a gente poderia falar. Mas continuando, desafiando cada um que se aproxima. Lembra que ela. Esse nariz tactátil. Lembra que ela desafia quando as pessoas se aproximam? Então, essa reação que você tem quando alguém se aproxima porque você precisa se proteger, devorando qualquer um que não saiba a resposta. Puta que puta. Sabe assim? Quantas vezes você devora o outro quando ele não te dá a resposta?
Só que o outro, eu vou parar pra atender a bendita da campainha. Já retorno. Calma aí. Continuando. Olha só. Doguinho tossindo, não sei se vazou o áudio. Olha só, cada pessoa que a esfinge mata, a parte humana dela morre mais um pouco. E o coração que ela tanto quer proteger se quebra mais, visto que a consciência se torna um pouco mais distante do ser. Eu acho interessante quando ela fala do ser. Essa palavra ser, sempre quando eu escrevo essa palavra, eu sempre coloco as três letras maiúsculas. S-E-R, ser. Porque na verdade, eu tive essa percepção desse ser na dança-terapia. Tem alguns momentos na dança-terapia que a gente está num processo criativo, através da expressão corporal, dentro da vivência, né, da experiência vivencial ali que a dança-terapia promove. Eu tive o acesso a essa consciência em alguns momentos de estar apenas sendo. Quando a gente tem esse momento ser, apenas ser, a gente habita um espaço, uma sensação, uma consciência de que não existe mais nada, mais nada. Não existe vergonha, não existe julgamento, não existe prisões mentais de coisas que a gente foi assumindo que a gente precisava ser, fazer, agradar, enfim. Não existe nenhuma caixinha, não existe nenhum molde, não existe doença. Existe um processo de ser. Nesse espaço, quando você habita esse espaço, nada mais existe. Você já experienciou isso? Você já sentiu isso? Eu te convido a se permitir experienciar e vivenciar isso. Como? Eu conheço 2 momentos que isso foi possível na minha vida. O primeiro momento é o momento da dança-terapia, nesses processos criativos. Então fica aqui a dica. Todo processo criativo onde você se expressa, presta atenção, você se expressa sem se inspirar ou copiar algo. Enfim, você se expressa a partir de dentro. E esse se expressar percorre por um trabalho corporal, certo? Então, bote uma música e comece a se expressar. Já digo que vai vir várias coisas na sua mente, né? O que eu faço agora? Que movimento? Aí você vai querer começar a fazer aqueles passinhos, que são passinhos automáticos. Então, assim, é interessante você estar sendo conduzido por um dança-terapeuta ou encontre um processo expressivo onde você é conduzido, tá? A escuta viva, que é um dos meus atendimentos particulares e que é uma jornada de 5 sessões criada por mim, ela tem muito esse processo de expressão criativa, principalmente na primeira sessão. Em todas as sessões, na verdade, porque o meu trabalho é te dar autonomia para que você encontre a sua própria resposta, a sua própria maneira de se movimentar, a sua própria decisão, enfim. Processo criativo. Tem um outro lugar que, inclusive, eu tenho um oráculo aqui, que é esse daqui, ele tá bem aqui, ó. Que tem uma carta que fala muito sobre essa sensação. É o oráculo do Osho. Eu não sei se vai ficar muito longo eu trazer essa carta. É a carta do sexo, que fala sobre. Vamos ver se eu encontro ela aqui. Mas eu posso ler. Gente, olha a carta. Eu falo que as cartas são foda. As cartas não, tá? Porque é só um pedaço de papel. Mas a gente não tem noção. Vocês, eu, nós, seres paralelos. Ai, Freud! Freud!
Como vocês viram, doguinho derrubou tudo, quase quebrou meu celular, inclusive. E para vocês verem como a vida ela vem ensinando a gente a tirar a mão do controle, né, gente? A gente tem um projeto, a gente tem um script, mas tem algo do ego, tá? A esfinge ela traz isso, né, do ego. Ela fala, a gente leu aqui sobre o ego sem sabedoria e o grau de consciência desperto, ele sucumbirá ao ego. E tem mais algumas outras coisas que falam, né? A importância da sabedoria por conta do ego e a gente acessar essa consciência através da sabedoria para que a gente não viva a partir dessa fera, né? Dessa persona bestializada. Eu estava tirando aqui, né? Deixa eu fazer uma coisa, só um momento, para que eu possa procurar a carta com mais rapidez. Olha, se alguém estiver assistindo, espero que alguém assista o meu vídeo. Inclusive, ó, já é um bom momento para que eu peça para que você se inscreva. Eu comecei faz pouco tempo no canal. Eu tive muita resistência para entrar aqui no YouTube. Já faz um bom tempo que eu tô me desenvolvendo para estar aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, comenta que eu te conto em algum dos vídeos. Então se inscreve, comenta, conversa comigo pelos comentários, vamos interagir. Eu fico muito animada quando tem um comentário. E, enfim, ajuda o canal, contribui. Se você estiver aí achando que tudo isso pode ser algo bom para você. E aí, é claro que quando a gente quer encontrar uma carta, ela está quase acabando no último. Essa carta aqui, ó. Se você tiver interesse de receber essa mensagem dessa carta aqui, ó, ela vem com o símbolo do Yin Yang, representado pela mulher e pelo homem, mas aqui não é gênero, tá? É energia, é polaridade, né? Então, na verdade, não é homem e mulher, é masculino e feminino, que é o próprio símbolo do Yin e do Yang, masculino e feminino. Porém, ela vem com essa cor mais avermelhada, alaranjada, porque ela traz essa palavra sexo. E essa palavra e a energia e a intenção, né, de estar nessa energia, comenta se você quer receber essa mensagem, eu trago para vocês. Mas eu não sei se vai ficar muito longo, e eu também não sei se vocês assistem coisas mais longas assim. Enfim, é até uma maneira de vocês interagirem comigo. Eu trago para vocês. Derrubei a pedra, uma bola de cristal, inclusive, uma jaspe verde. Bora lá. Essa energia do sexo, como a gente estava falando desses momentos, né? Onde a gente acessa essa sensação de ser, apenas ser. É nesse encontro, nesse exato momento. Então percebe que não é sobre ser homem ou mulher, é sobre a energia, porque a carta do Yin Yang do oráculo fala sobre o sexo e fala sobre este encontro transcender a matéria, onde você acessa uma energia que é essa energia de ser. Ninguém tem a necessidade de agradar ninguém. Ninguém tem a necessidade de fazer alguém sentir prazer ou eu tenho que sentir prazer. É muito mais além que isso. Só que não é que o prazer não exista. Inclusive, ele vai existir antes
do prazer final, sabe? Daquele momentinho final. Ele é esse lugar de ser. Voltando aqui. Mas a resposta está no coração e não na mente. Inclusive, eu vou voltar e vou ler novamente essa parte. Olha só, a cada pessoa que a esfinge mata, a parte humana dela morre mais um pouco, e o coração que ela tanto quer proteger se quebra mais, visto que a consciência se torna um pouco mais distante do ser. E a gente começou a falar do ser. Então você se distancia, a consciência se distancia do ser, mas a resposta está no coração, não na mente. Veja, segundo a lenda, quando a esfinge é derrotada, ou seja, quando o enigma é decifrado, ela própria se atrai ao abismo, pois o ego não suporta ser derrotado. A carta da esfinge vem falar de desafios, mas também da possibilidade de crescimento. Talvez você esteja sendo desafiado por demônios internos e externos. Talvez precise escolher entre agir a partir da racionalidade ou do instinto, sabendo que ambos têm seu valor. A questão é simples: decifra-me ou te devoro. Aí tem um poeminha lá, acho que é mais um poema mesmo, que é: parte de mim. Uma parte de minha vida tem cicatrizes, garras e presas, e sempre me assustou. Mas hoje encarei seus terríveis olhos vermelhos. Penteei seus cabelos escuros e tirei a sujeira da unha que você não mais da unha. Você não mais me assusta, só é feio. Interessante, né? Essa coisa, você não mais me assusta, só é feio. A gente continua tendo partes feias, mas a gente se permite olhar para essas partes sem se assustar por elas. A gente tem muitas reflexões aqui, lendo esse texto. Muitas. E eu sempre fico, quando eu leio esse texto, já não é a primeira vez nem a segunda, quando a carta da esfinge aparece nas minhas reflexões, na minha vida de alguma maneira, eu sempre fico com um grande ponto de interrogação. Até porque acho que ela direciona a gente, né, a essa dúvida. Decifra-me ou te devoro. Meu Deus, o que eu tenho que decifrar? Senão eu vou ser devorado, né? Tem essa coisa também. Mas a cada vez que eu me permito sentir essa dúvida, eu sinto que algo se movimenta dentro de mim, me direcionando a algum tipo de liberdade mesmo, assim. Que é uma resposta, essa coisa do decifra-me ou te devoro, é uma resposta lá, interna, sabe? É algo que não dá para traduzir em palavras, que me aproxima daquela coisa do ser, e aí não tem como verbalizar, percebe? Como você entende tudo isso? Como chegou tudo isso para você? Me conta. Eu quero tirar uma cartinha do tarô, trazendo uma nuance, trazendo uma contribuição em relação a tudo que nós já conversamos aqui. Vamos ver o que se apresenta
qual é a contribuição que o tarot pode trazer, qual a nuance, qual a reflexão. E é claro que eu trouxe o tarot das lobas, né? Senti que estava conversando com essa proposta deste oráculo da mulher selvagem. Então vamos lá, qual é a contribuição? Qual a portinha que se abre? 4 de paus. 4 de paus com a mulher esqueleto. Engraçado que ela tá dançando. Ela tá dançando. E é muito interessante, né? O 4 de paus, ele fala sobre uma celebração no agora, em comemorar, celebrar, se animar com o que temos agora. A gente sabe no agora que as conquistas é sempre assim, né? A gente sempre olha para trás e vê o todo. E vê o todo que a gente já conquistou, das coisas que a gente quis realizar, das metas, dos planos, enfim, né? Quando a gente olha para trás, quando a gente olha para frente, a gente tem uma compreensão do todo, dependendo dos nossos sonhos, das coisas que a gente já conquistou e quer conquistar, né? A gente tem algo fica maior, assim, né? É, a casa na praia que eu quero conquistar, né? O 4 de paus, ele fala que a gente está indo em direção a tudo isso, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê tantas coisas que a gente já conquistou. Mas o 4 de paus fala que agora, esse agora, amanhã vai ser tudo que a gente já conquistou e esse agora é importante. Mas quando a gente olha para frente, né, também quando a gente olha para frente, que a gente vê o todo das coisas que a gente quer conquistar, que é grandioso e o que a gente quer viver, e o 4 de paus trazendo a gente para a presença, para o agora, dizendo também, né, que para conquistar aquilo, o hoje é importante, né? O 4 de paus, ele pede uma estrutura no, no que se vive agora, no que se vivencia, com a mulher esqueleto dançando, trazendo esta coisa. Se eu não me engano, é a mulher esqueleto ou não? Vamos ver. Porque ela tá tipo uma caveira mexicana, né? 4 de paus. Espadas, ouros, copas, paus. Enfim, é a mulher esqueleto. Ela está como caveira mexicana por conta da La Santa Muerte, que é um local no deserto onde os espíritos dos lobos se encontram com o espírito da mulher. Juntos celebram os ciclos da vida, morte e vida. Então, assim, resumindo, né, o 4 de paus, ele vem meio que confirmando, assim, junto com a esfinge, né, tipo assim, agora é importante ser a consciência que se conecta, que não se distancia do ser, é uma presença que sente tudo o que acontece agora, que celebra tudo que já foi conquistado, que sabe que tem algo maior e grandioso ainda por vir, que ainda não tem tudo o que deseja conquistar, mas que o agora é importante, porque é este agora, é esta presença que faz com que eu me aproxime desse ser.
Então a gente pode falar aqui também no como é importante sair do passado e do futuro, né? E não só viver no agora, mas também celebrando, também entendendo que pode ser mágico, que é mágico, escolhendo ver a magia através de um processo criativo. Ela está dançando, quanto a gente já falou da dança terapia aqui, né? Dessa coisa de se expressar sem seguir o roteiro, sem seguir o script, tirando a mão do controle. E eu posso te dizer, como dança terapeuta, com toda a força, que se expressar dentro de um processo criativo de entrega, essa palavra é importante, entrega, te conecta com emoções profundas. Então é sobre sentir, né? Viver na mente. A mente, ela é importante. Tudo é mente. Mas racionalizar pode nos colocar em lugares que desconectam o que a gente deveria sentir, porque aqui é a chave. A chave é sentir, mesmo se tem sentimentos negativos e ruins. Se você tem medo de sentir a dor, a tristeza, a mágoa, essas coisas, você pode estar bastante desconectado da tua essência. E você sentir, se permitir passar pelo teu corpo as sensações dos sentimentos, pode ajudar, né? O choro, limpa, enfim. Então, percebe que a entrega, o saborear a vida, entender como você consegue fluir nas coisas que chegam para você, se expressando com criatividade. Espero que tenha sido contribuição para vocês esse conteúdo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, para que eu possa fazer mais, para trazer pessoas, convidados, para a gente discutir sobre alguns assuntos, comenta, né? Me fala aí o que você achou. Eu não gosto pretendo que não aconteça mais edições. A gente precisa trazer a fluidez. E é isso. Espero que tenha sido contribuição. Na próxima vez, traz o seu chá e vem comigo e me conta o que você achou. Gratidão.